Zilla Fatu acaba de estrear na NXT e isso está movimentando a IWC com muita gente falando sobre a estreia dele no universo WWE. E isso me fez pensar que tinha um tipo de vídeo que eu ainda não tinha feito aqui no canal. Uma tier list onde eu iria avaliar as estreias da WWE nos últimos tempos. E eu aproveitei para incluir alguns lutadores que estavam longe da companhia há alguns anos. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre como foram as melhores estreias ou retornos da WWE nesses últimos 12 meses, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e essa é mais uma tier list do tiozão. Não adianta ficar reclamando não, vai ter tier list aqui no canal, sim senhor. Aqui estão as nossas categorias, na top das galáxias, um retorno legal, um retorno mais ou menos, um retorno, uma volta fraca, uma estreia fraca, uma estreia ou retorno horrível, ou um lutador que podia até ter ficado fora, porque não fez a menor diferença e, sinceramente, se tivesse ficado onde estava, não teria incomodado, tá? Vamos estabelecer alguns critérios aqui. Primeiro de tudo, quando o lutador ele sai da NXT e vai para o main roster, eu considero uma estreia, tá? O mesmo não acontece se o lutador saiu da Evolve e foi para NXT. Por quê? Porque pouca gente assiste NXT e esse é o caminho natural hoje em dia. O cara sai da Evolve, vai para NXT, da NXT ele vai para o main roster. Então, como a galera que assiste WWE mesmo, firme e forte, assiste Monday Night Raw e Friday Night SmackDown, se o cara saiu da NXT e foi para a WWE, foi para o Raw, para o SmackDown, eu vou considerar uma estreia, beleza? Agora, se o cara saiu da Evolve e foi para NXT esse ano, eu não vou considerar, senão o vídeo ia ficar muito longo. Outra coisa, a gente vai considerar lutadores que na NXT vieram de fora da companhia. Então, se eles vieram de outros lugares, vieram de outras companhias, aí sim a gente vai enquadrar no quesito estreia. E com relação aos retornos, a gente vai considerar retornos de lutadores que ficaram pelo menos um ano fora, tá? E tem um caso especial que vocês já devem estar batendo o olho aí, que eu vou explicar na hora. Mas retorno mesmo eu só vou considerar um lutador que ficou há mais de um ano fora. Além disso, tem dois casos especiais que eu vou falar com vocês na hora que a gente for chegar, que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre eles. Nós temos uma boa quantidade de lutadores aqui e lutadoras também, então vamos para o nosso vídeo. Vamos começar com Danhausen. Danhausen, que estreou na WWE este ano, ali no Elimination Chamber, ali em fevereiro, em março, né, na verdade, acho que foi iniciozinho de março. E a estreia do Danhausen no Elimination Chamber não podia ter sido pior, assim, foi uma coisa tosca, ninguém estava acostumado, todo mundo vaiou, eu reclamei pra burro quando eu estava fazendo a live da Elimination Chamber. De lá pra cá, a gente teve uma montanha-russa de emoções. O Danhausen, no começo, se mostrou um cara muito engraçado, as histórias dele amaldiçoando as pessoas, zicando as pessoas, foi muito interessante, foi muito legal, só que rapidamente isso ficou repetitivo, ao ponto de ele fazer uma luta contra o Dominic no SummerSlam, que foi considerada uma das piores lutas, talvez a pior luta do ano na WWE. E isso não é culpa do Danhausen, porque ele sabe lutar. A culpa está no criativo da WWE, que resolveu utilizar ele como um personagem um personagem infantil, um personagem de comédia. Então, isso acaba impactando um pouco a nossa avaliação. Sinceramente, se a gente for considerar apenas o período inicial dele, a estreia dele e o iniciozinho, quando ele foi bem aproveitado ali, a gente tem que considerar que a estreia dele foi legal, tá? Mas depois disso já decaiu. E hoje o Danhausen, ele já é um personagem que quando ele aparece na frente das telas eu já olho assim, eu já não queria tanto ele aqui, tá? Então é importante que a gente destaque isso. Eu vou destacar sempre o iniciozinho, porque se eu for pegar, por exemplo, uma pessoa que estreou no ano passado e eu for tentar pegar todo o período dele, talvez tenha esses altos e baixos. Então vou tentar focar um pouco mais no início da estreia dele, tá? Agora vamos falar de Big Cass. Big Cass que estreou agora, né? Big Cass, ele voltou à WWE depois de acho que 8 anos fora, 7 anos, alguma coisa assim.
E Big Cass que voltou basicamente destruindo todo mundo que aparece na frente dele. Ele tá rivalizando com o Javon Evans. A estreia dele foi meh, na minha opinião. Porque foi anunciada com antecedência. Todo mundo sabia que ele ia voltar. Quando ele voltou atacando o Javon Evans, que é um cara que o pessoal tá muito hypado nele. Então, assim, fez sentido? Essa rivalidade vai fazer sentido? Eu acho que vai. Porque o Javon Evans voando pra tudo que é lado e correndo em volta do Big Cass, que é um cara pesadão, grandão, eu acho que vai dar liga quando essa luta acontecer. Só que eu acho que o retorno dele teria tido muito mais impacto se não tivesse sido anunciado. Eu tenho pavor de retorno anunciado, porque tira o elemento surpresa. Eu prefiro que simplesmente a pessoa chegue lá e apareça. Tá? Então, por isso eu vou colocar o retorno de Big Cass na posição de meh. Agora vamos aqui para o retorno da Brie Bella e da Paige, né? Foram dois retornos que aconteceram. Eu vou passar primeiro o retorno da Brie Bella, que aconteceu no Royal Rumble nesse ano. Foi um retorno muito surpreendente, tá? Todo mundo sabia que a Brie Bella queria voltar para a WWE para poder lutar pelo campeonato de duplas femininas junto com a sua irmã gêmea Nikki Bella. Só que ninguém sabia quando isso iria acontecer. E a gente sabe que o Royal Rumble é o lugar perfeito tanto para estreias quanto para retornos. Então, quando tocou a música da Brie Bella, ali, acho que foi na posição 29, no Royal Rumble, 28, foi bem no final, realmente todo mundo ficou surpreso quando ela apareceu. E o retorno da Brie Bella foi até mais interessante do que o da Nikki, porque a Brie voltou lutando melhor do que a Nikki. A Nikki ela voltou muito enferrujada, ela não estava muito legal, ela cometeu uns erros bizarros quando ela voltou para os rings. E aí a Nikki, por outro lado, a Brie, por outro lado, ela voltou bem. Né, ela voltou mais em forma, ela voltou. Não em forma, não é que a Nikki, pelo amor de Deus, a Nikki não é que ela estava fora de forma, tô falando em forma de ringue. Né, a Brie, ela não estava enferrujada, ela voltou, ela faz o básico, mas o básico ela faz muito bem. Tá? Então, eu vou dizer que o retorno da Brie Bella foi legal e. E assim, pros fãs, com certeza, pros fãs da Bella Army, a Brie Bella estaria ali no top das galáxias. Eu não botei a Nikki Bella aqui. Apesar de ela ter voltado, eu acho que foi justamente nessa janela aí de 12 meses, como tá bem lá para trás, e assim, ela já teve muita estrada aí, eu preferi não botar. Assim, as estreias no main roster e os retornos do main roster eu peguei ali mais pro final do ano. Por isso que eu não incluí a Nikki Bella aqui. Se eu incluísse a Nikki, eu colocaria ela na posição de meh. Não tanto pelo retorno dela, porque o retorno dela chamou a atenção do público e fez o pessoal vibrar. Mas a qualidade dela no ringue no começo deixou a desejar e isso prejudicou ela um pouco. Ao longo dos meses, ela foi treinando, ela foi melhorando e hoje ela está tendo um desempenho bem razoável no ringue, então eu colocaria ela aqui pelo iniciozinho. Depois, se a gente fosse considerar a jornada toda dela, já há um ano da WWE, ela entraria na posição de legal. Paige, top das galáxias, né? E aqui o retorno da Paige, eu coloco como top das galáxias muito em função da mega surpresa que foi ela aparecer na noite 1 da WrestleMania 42. Foi previsível? Foi, mas é aquela típica previsão que a gente ficava com dois pés atrás, porque a gente achava que podia estar sendo enganado pela WWE, pelos insiders e tudo mais. A única coisa que estragou um pouquinho o retorno da Paige é que a informação saiu na véspera. Né? Ela estreou na WrestleMania 42 na noite 1, no sábado, e a notícia vazou na sexta. Inclusive, a gente deu essa notícia aqui no canal quando saiu a notícia do retorno dela. Então, isso tirou um tiquinho o brilho do retorno dela. Mas considerando que a Paige já estava muitos anos sem aparecer na WWE, e considerando que ela estava voltando para os rings, né? Porque na WWE ela lutou, aí teve o problema no pescoço e ficou um tempo como general manager. Depois ela saiu, foi para a AEW, aí na AEW ela voltou a lutar, lá ela foi campeã mundial e tudo mais. Então isso fez com que o público ficasse hypado com o retorno dela para os rings. Nos rings, ela não tem comprometido, ela tem algumas limitações ali de moveset e tal, mas ela também está melhorando. Então, assim, ela está retornando, está melhorando, e agora ela vai engajar nessa feud com a Nikki Bella depois do heel turn da Nikki e da Brie. Então, eu acredito que a gente vai ver ainda
coisas boas da Paige, mas com certeza o retorno dela esse ano foi um dos pontos altos da WWE na WrestleMania 42, a noite 1, que não foi muito boa, né? Eu particularmente eu até gostei da noite 1, mas assim, realmente em questão de tempo de lutas e tal, a noite 1 deixou muito a desejar. Agora vamos falar do retorno do Chad Gable. Vou colocar o retorno do Chad Gable como top das galáxias. Mas, pô, tiozão, ele sempre esteve lutando na WWE nesse tempo todo. Por que que você tá botando ele como retornando? Porque o Chad Gable lutou como El Grande Americano desde março do ano passado. Ele chegou a aparecer como Chad Gable, né, até ali o Money in the Bank, que aconteceu em maio. Só que ele lesionou no Money in the Bank. E aí ele ficou meses a fio sem aparecer. Depois, quando ele voltou como El Grande Americano original. Ele não aparecia como Chad Gable, ele só aparecia como El Grande Americano original. E aí, cara, toda a jornada dele como El Grande Americano original, ele era uma outra pessoa, ele era uma outra persona. Quando ele perde a máscara e ele volta como o Chad Gable, como ele mesmo, a gente ficou ali com um pouco de medo de como seria a reação do público, como é que seria a persona dele e tudo mais. Mas a construção dele foi muito bem feita e acabou resultando no final da jornada de herói dele, e aí ele ganhando o campeonato intercontinental no SummerSlam. Tá muito legal, a gente tá vendo toda a consequência desse período dele como lutador. Por exemplo, ele tá ganhando de todos os lutadores, né? Ele já ganhou do Penta, já ganhou do Dragon Lee, já ganhou do Rey Mysterio. Então, assim, aquela jornada dele de herói tá se completando, né? E a gente tá vendo um Chad Gable mais solto, mais leve, mais engajado com o público, mesmo com aquela palminha tosca que ele faz lá em cima, tá sendo legal de ver. Por isso que eu coloco o Chad Gable como persona, como sendo um retorno que foi legal da gente ver e foi top das galáxias, principalmente por conta de que ele se revelou novamente como Chad Gable depois de perder aquela luta de máscaras contra o El Grande Americano, que foi a melhor luta do ano, talvez a melhor luta da década, talvez a melhor luta da história da WWE dentro do ringue. Pelo menos segundo o Dave Meltzer foi. Agora vamos para a estreia de Ethan Page no main roster. A estreia do Ethan Page, ela foi meh. Por quê? Porque ela, assim, ele simplesmente apareceu, acho que nos bastidores, né, um dia lá falando, olha, prazer, meu nome é Ethan Page, eu vou vir atrás do seu título, não sei o que e tal. E de lá pra cá, cara, o Ethan Page, ele proma mais do que luta. Quando ele luta, ele perde mais do que ganha. E a gente fica pensando assim, caramba, o cara tem talento no microfone, o cara tem talento no ringue, o cara é um lutador quase completo, mas a WWE não tá conseguindo usar ele. Simplesmente não tá conseguindo usar ele. Então, o Ethan Page, que estreou ali logo depois da WrestleMania, ele acabou sendo uma vítima do booking horrível da WWE do começo do ano. E a gente tá aí agora em agosto, nós já estamos nesse booking maravilhoso pós SummerSlam e a WWE não tá usando ele. E isso preocupa. Tanto ele quanto o Rusev sumiram do mapa. Então a gente tá na esperança de que a WWE volte a usá-lo. Mas, no momento, ele tá sendo vítima das circunstâncias e foi colocado de lado. Então, realmente hoje, a estreia dele é meh pra fraca. Inclusive, tá? Eu não vou colocar fraco porque tem mais gente aqui que vai entrar nessa seara aqui. Agora vocês estão vendo o nomezinho do Grayson Waller, né? Por que o Grayson Waller tá aqui se ele tava o tempo todo no main roster? Por causa do retorno dele para NXT, né? O Grayson Waller que veio pro main roster, passou anos no main roster com o Austin Theory, depois com o New Day e tal, e aí recentemente ele desceu para NXT e começou a lutar por lá, querendo buscar o campeonato da WWE. E a estreia dele, ou reestreia dele na NXT foi muito legal. Eu só não vou colocar como top das galáxias porque ele apareceu muito bem e depois ele já começou a ser colocado ainda meio que de lado nos bastidores e tudo mais. Mas nesse dia 30 de agosto, né, a gente tá gravando esse vídeo no dia 20, no dia 30 a gente vai ter o NXT Heatwave e ele vai lutar pelo campeonato da NXT contra o Tony D'Angelo, contra o Cruz Montana e contra o Zilla Fatu, tá? 3 lutadores que apareceram recentemente
na NXT. E eu acho que a gente pode ter uma grande oportunidade. Eu espero que a WWE não drope o enorme hype que surgiu nas redes quando o Grayson Waller mandou um pipe bomb no seu retorno para NXT e coloquem ele como campeão. Porque eu acho que o Grayson Waller como campeão da NXT vai agregar muito à companhia e ele pode ter boas rivalidades aqui com todo mundo que está presente. Vamos falar agora de Devon Evans. Devon Evans estreou no main roster ali no final do ano passado, né, no dia 13 de dezembro, naquele show da aposentadoria do John Cena. Depois ele voltou para NXT e estreou definitivamente no main roster em janeiro. E a estreia dele, cara, foi muito legal, tá? A estreia dele foi muito legal, ele foi muito bem aproveitado no começo, tava arrasando e continua arrasando nas lutas. Só que a WWE, talvez por causa da juventude dele, porque estão querendo dar mais estrada para ele, tá segurando as pontas, tá? Mas a estreia dele, o nível das lutas dele, eu vou colocar no nível de legal, tá? Por mais que do iniciozinho da jornada dele pra frente, a WWE tenha dado uma abafada no hype dele e tal, e tá fazendo ele mais aparecer nos intervalos comerciais, ou então fazendo ele aparecer fazendo lutas e agora apanhando do Big Cass, eu acho que o início dele foi muito bom e até hoje, quando a gente vê uma luta dele, é simplesmente sensacional. Por isso que eu vou colocar o Devon Evans na posição de legal. Agora vamos para Joe Hendry. Say his name and he appears. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O Joe Hendry podia ter ficado de fora. E eu, sinceramente, eu acho que a WWE subiu o Joe Hendry muito cedo, tá? O Joe Hendry, ele é um lutador que veio muito hypado, muito por conta da música dele também. Ele já estava aparecendo, vindo da TNA, já tinha aparecido vários shows da NXT. E aí, finalmente, a WWE conseguiu assinar o Joe Hendry, colocou ele na NXT. Ele fazia algumas lutas interessantes e tal. E aí, quando foi no início do ano, eles finalmente estabeleceram o Joe Hendry como uma força na NXT, dando o campeonato da NXT para ele. Quando eles poderiam ter utilizado o Joe Hendry para ser a face da NXT ao longo do ano de 2026, que eu acho que teria feito muito bem para ele e para a companhia, a WWE simplesmente mudou os rumos, chamou o Joe Hendry para o main roster e colocou o título no Tony D'Angelo. Bom para o Tony D'Angelo. Ótimo, perfeito. Mas para o Joe Hendry ficou ruim. Porque desde que ele subiu para o main roster, ele está sendo mal aproveitado. Ele tem lutado pouco, ele faz mais concertos no intervalo do que qualquer coisa, e recentemente colaram ele com Danhausen, que eu acho que está sendo péssimo, porque assim, qualquer pessoa que cola no Danhausen em storyline acaba ficando ali de bucha de uma persona de comédia, e isso acaba sendo tóxico para ele. Ó, tóxico, ó o Kit Wilson. Kit Wilson se envolveu com Danhausen. Sinceramente, eu acho que prejudicou muito o Joe Hendry. O Joe Hendry, ele tá popular? Tá. Mas a gente não tá vendo um grande desenvolvimento do Joe. Então é por isso que eu acho que ele poderia ter ficado fora, ele poderia ter ficado na NXT. A estreia dele foi um desastre e não tá evoluindo nada. Por mim, o Joe Hendry teria ficado mais um ano na NXT. Agora vamos falar da Neri Neidhart, que estava no main roster, mas não estava, porque simplesmente não aparecia, não lutava, ficou anos assim. E aí, do nada, ela já tinha mudado a persona, né, de Natália para Neri, essa é uma persona que ela adaptou lá no cenário independente. Teve uma fieldzinha ali com a Maxine Dupri, que ela acabou ganhando, e aí depois sumiu de novo. E aí, esse ano, ela começou a aparecer na NXT. E até fez uma stablezinha ali agora com a Carmen Petrovic, com a Nikita Lyons, né? Ela tem esse grupinho aí e ela tá ali, tá tentando agora elevar a Jada Parker e tudo mais. Gente, a Neri, essa estreia, né? Porque acho que ela nunca foi da NXT, ela era da época da FCW. Essa mulher tem quase 20 anos de companhia, tá? É uma das lutadoras mais longevas, é a recordista de vitórias na companhia e tudo mais. A Neri, cara, esse retorno dela para a NXT tá sendo legal, tá? Por quê? Porque dá a chance de ela aparecer, dá a chance de ela lutar e ela tá ajudando a elevar outros talentos, tá? É um retorno diferente do Grayson. O Grayson voltou para recuperar a sua persona.
A Nery voltou para elevar outros lutadores. Tá? Então eu acho que a Nery está sendo muito bem aproveitada na NXT. Eu gosto da Nery, sempre gostei da Nery no ringue e está sendo bom para ela. E além disso, ela fica perto da escola dela, né? Ela tem uma escola de luta livre que fica na cidade de Tampa, fica 1 hora ali de Orlando, onde fica o Performance Center. Então ela pode também manter o seu trabalho na sua escola, que muitos lutadores do main roster passam por lá de vez em quando para poder treinar. Jade Cargill é uma que andou passando lá no Hart Dungeon toda quarta-feira e melhorou tremendamente no ringue, a gente tem visto isso. Então, assim, o retorno da Nery, muito legal, eu gosto muito de ver ela ali com a Nikita Lyons e a Carmen Petrovic tentando empurrar elas. Ela estava com a Lala Diggs também, a Lala Diggs ia rivalizar, mas aí ela teve um problema, teve uma lesão. E ela rivalizando com a Jada Parker ajudou muito a Jada Parker e agora também com a Tia Hale tá começando a rivalizar com a Tia. Então ela tá ali no lower card do NXT, mas ajudando a elevar outros talentos. Então para mim, ó, Nery, perfeito. Obafemi, eu não preciso nem falar nada, né, gente? Top das galáxias, né? Os caras pegam o Obafemi, estreiam ele lutando no ano passado contra o Cody Rhodes, dando uma canseira no campeão da WWE. Esse ano, ele aparece no King of the Ring. Ele elimina o Bron Breakker em 10 segundos. Tem um bom desempenho no King of the Ring. No Royal Rumble. Royal Rumble, tá ficando velho, hein, tiozão? Tem um bom desempenho no Royal Rumble. Elimina o Bron Breakker em 10 segundos. Depois ele engata uma rivalidade com o Brock Lesnar, que vai durar o ano inteiro. E ele tem uma trilogia de lutas sensacional. E com um momento mágico no WrestleMania, que foi ele vencer e estraçalhar o Brock Lesnar em 5 minutos, realmente a WWE não podia ter elevado o Obafemi de forma melhor. A música dele, mega hypada, viraliza e a WWE adora. Assim, o YouTube, o TikTok adora ficar postando vídeo de bebezinho fazendo a caminhada do Obafemi pro ringue. Então, assim, o cara é um monstro não só de tamanho, não só de lutador, mas de persona, de aura, de pessoa. Então, vamos colocar aí o Obafemi nessa posição de top das galáxias. Sol Ruka estreou no main roster, fez ali algumas lutinhas, aí ganhou o campeonato intercontinental da Becky Lynch e tal. E depois acabou perdendo recentemente para Raquel Rodrigues. Nesse período ela lutou pouco, teve uns botezinhos, mas recentemente as coisas começaram a melhorar, só parece estar um pouco mais confiante, né? Ela estava muito nervosa quando ela estreou no main roster, muito claramente. Está melhor, está encaixando os golpes, né? Não erra mais só os snatchers, tinha errado alguns só os snatchers e tudo mais. A Soruka eu vou colocar a estreia dela na posição de legal também, tá? Eu particularmente gostei, eu acho que a estreia dela tá sendo interessante e tá com um desenvolvimento gradual, tá? Ganhou o campeonato intercontinental logo de cara, era isso que devia ter feito, e eu acho que agora que ela tá ganhando a confiança de novo, ela deveria ganhar esse título novamente, tá? Claramente a WWE tá querendo elevar a Sol e ela é uma das futuras estrelas da companhia. Tá? Mas por enquanto, assim, eu acho que considerando a estreia dela como um todo, a estreia dela foi um pouco surpreendente, mas assim, foi naquela ideia de que Raw after WrestleMania, a gente vai ter a estreia da Soruka. Então ficou assim, não teve grandes surpresas, né? Então por isso que eu vou colocar ela aí na posição de legal. Baron Corbin, cara, Baron Corbin teve uma estreia. E eu vou dizer porque, tudo bem, ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos, ganhou, tá? Ganhou lá no SummerSlam e tal, tá com o campeonato até agora. O retorno dele foi surpreendente até certo ponto. Por quê? Porque todo mundo e a mãe sabiam que ele estava voltando. Já há meses a gente já estava falando que o Baron Corbin poderia voltar. O momento que aconteceu foi interessante, que foi pouco antes do SummerSlam, mas eu vou colocar como meh porque o retorno dele acabou tirando o spot do Carmelo Reis. Né? Tava tudo caminhando pra gente ter Trick Williams e Carmelo Reis no SummerSlam. O Baron Corbin volta, tira o lugar do Carmelo, vai pro SummerSlam e ganha o campeonato do Trick Williams. Ele, no ringue, não tá mostrando muita coisa, mas eu acho que é porque ele é heel, porque ele é melhor do que isso, e ele tá em forma. Então eu acho que, se a gente for esticar, como ainda tá meio recente, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de corda pra gente ver esse retorno dele. Mas eu acho que a tendência
é que esse retorno dele fique melhor, se a gente considerar aí talvez os próximos 2, 3 meses, pra gente ver assim o corpo da obra desse início da jornada dele. Tá? Eu acho que foi um retorno legal. Ele tá com uma apresentação nova, tá entrando de moto, então, pô, qualquer lutador que entra de moto eu acho maneiro. A música dele tá interessante, tá? Eu vou colocar ele na posição de meh, mas com viés de alta, tá? Não é que eu achei que foi mais ou menos. Foi mais ou menos com viés de alta ali, perto do legal. Black Monroe é horrível, né? Pelo amor de Deus. A mulher tá há meses aparecendo nos bastidores e não luta. Né? Vai lutar agora, nessa sexta-feira, né? A gente tá postando esse vídeo na quinta-feira. Na sexta, teoricamente, ela estreia contra a Julia. E aí a gente vai poder finalmente ver a Blake Monroe no ringue. Eu, particularmente, não teria subido a Blake agora, tá? Eu acho que se ela tivesse ficado um tempinho na NXT, tivesse ganho o campeonato da NXT, se estabelecido como uma grande força, a estreia dela no main roster teria sido mais legal. Pô, mas tiozão, ela é uma ex-campeã da AEW. Sim, ela é uma ex-campeã da AEW, mas muita gente que assiste WWE não assiste AEW. Tanto é que tem muita gente nas nossas lives que não tinha a menor ideia de quem era Blake Monroe. Entendeu? E assim, também o pessoal não assiste NXT. Então eu acho que a introdução dela, pô, eles passaram semanas com ela fazendo promos de bastidores, na banheira tal. Na verdade, a estreia dela oficial no main roster foi um segmento em que ela apareceu por 5 segundos falando com a Chelsea Green, se não me engano. Falando assim, olha, meu nome é Blake Monroe e eu não tenho o menor prazer de conhecer você. Foi alguma coisa assim. Aí depois voltou as vinhetas, começaram as vinhetas, e aí depois ela voltou. Tá? E ela só tá nos bastidores, ela não luta. Então, a estreia dela foi horrível, horrível, horrível. Podia ter sido muito melhor. Ela poderia ter aparecido numa luta e ter dado uma coça em alguém, ao invés de aparecer num segmento de 5 segundos. Tá? Então é por isso que eu acho que a Blake Monroe fica aí na posição de horrível. Bom, agora nós temos as 3 lutadoras da Fatal Influence, né? Fallon Henley, Lane Reed, Jacy Jayne. Top das galáxias. As 3, tá? A estreia das 3 foi sensacional. Elas já estrearam atacando, destruindo quem estava no ringue. Elas mostraram o seu poder, mostraram a sua importância. A Lane Reed e a Fallon Henley ganharam o campeonato de duplas no Saturday Night Main Event antes do SummerSlam. E aí, a Jacy Jayne ganhou agora, recentemente, o campeonato dos Estados Unidos, tirando o título aí da Tiffany Stratton. Foi o quê? Foi semana passada, né? Foi semana passada. Então, esse grupo aqui, ele é um grupo que é só formado de estrelas, tá? Essas 3 lutadoras, se a WWE construir bem, essas 3 lutadoras, elas vão ter um impacto muito grande nos próximos anos da companhia, tá? Todas as 3 lutam bem. A Lane Reed é a melhor das 3, porque acho que ela veio de um pouquinho de estrada de cenário independente e tal. A Jacy levou 5 anos sendo construída no NXT. A Fallon Henley também passou um bom tempo sendo construída na NXT. Mas as 3 deram muita liga, tá? Deram muita liga. E a entrada delas é maravilhosa, elas pro mando é incrível. No ringue elas são muito boas. Como rios, elas são perfeitas quase. Então eu fico muito feliz de ver essas 3, que eu já via a qualidade delas no ano passado, quando a gente cobria a NXT, quando a gente começou a cobrir a NXT aqui no canal, que eu bati o olho nelas, eu falei, cara, essas meninas são estrelas. Elas têm um futuro absurdo na WWE. E tá se provando. Tá? A coisa é tão impressionante que o pessoal falava assim, cara, Jacy Jayne deveria ganhar o Money in the Bank, pra você ver o nível da coisa. Assim, uma lutadora que acabar de chegar no main roster, o pessoal já dá o Money in the Bank pra ela ser uma futura campeã, você vê que a galera ficou muito hypada com ela, tá? Então, parabéns, Fatal Influence, estreia top das galáxias. Agora vamos com Jordynne Grace, meu Deus do céu, né? Podia ter ficado fora. O que foi a estreia da Jordynne Grace no main roster? Foi um desastre, né? Ela veio numa caminhada da NXT em que ela ficou batendo na trave pelo campeonato da NXT. E aí, em vez da WWE finalmente puxar o gatilho, fazer ela ser campeã da NXT, caminhar um pouquinho com esse título, fazer o público conhecer ela um pouquinho mais e aí depois subir com ela, eles subiram a Jordynne Grace num segmento de bastidores,
com o Nick Aldis, onde o Nick Aldis estava falando, legal, tal, você tá querendo vir, vou te arranjar um contrato, não sei o quê. De cara ela bateu de frente com a Jade Cargill, que tinha acabado de ganhar o campeonato da WWE, da Tiffany Stratton, no dia 1º de novembro. E aí a Jordynne Grace, ela fez uma rivalidadezinha ali de, sei lá, 1 mês e meio, apenas para servir de alimento para Jade Cargill. E aí depois disso a Jordynne foi tirada para lixo, ela se lesionou. Quando voltou, foi parar no Main Event, que é aquele showzinho que eles botam quinta-feira no canal da WWE. E, cara, agora nem no Main Event ela tá aparecendo. É um desastre. Para mim, a Jordynne nunca deveria ter subido. Pelo menos não agora. Eles deveriam ter dado mais um tempo para ela, né, para ela se estabelecer lá na NXT. Eu não sei se no contrato dela dizia que ela ia passar 6 meses na NXT e depois subir. A gente sabe que tem uns contratos que tem umas paradas assim. Mas, mano, Jordynne, pelo amor de Deus, o que a WWE fez com essa menina é horrível. Lash Legend, estreia da Lash Legend eu vou colocar como legal, porque a WWE fez o que não fez, por exemplo, com a Jordynne Grace. Colou a Lash Legend com uma lutadora do main roster que precisava se reinventar, que foi a Nia Jax. A Nia Jax, ela tava uma lutadora muito... Ela tava uma lutadora muito chata, muito previsível, a persona dela já tava batida. E no momento que eles colaram a Lash Legend na Nia, a Nia se reinventou, assim, ela mudou completamente a persona dela. E isso acabou dando uma liga muito boa. As duas já foram campeãs de duplas, né? A Lash Legend teve um desempenho bom no Royal Rumble. E a Lash é uma lutadora que, por causa do tamanho, da força, a WWE com certeza vai querer empurrar como um monstro dominador aí no futuro próximo, tá? Então, por isso eu vou colocar a estreia da Lash como legal. E eu acho que com a estreia da Lash, a WWE percebeu que quando subisse alguns lutadores e lutadoras, precisaria colar eles em talentos do main roster. Ao invés de subir na bucha assim sozinhos, precisavam colar esses talentos com talentos do main roster para que ali eles já tivessem alguma coisa, já tivessem alguma história, tá? Então, a estreia da Lash Legend foi no final do ano passado, com certeza foi muito interessante. Foi um contraste em relação à da Jordynne Grace, tá? Matt Cardona. Bom, Matt Cardona voltou para a WWE no ano passado, no torneio da aposentadoria do Cena, perdeu, claro, como sempre. E aí depois, detalhe, no torneio do Cena ele voltou como Zack Ryder. Aí depois ele voltou como Matt Cardona. E no começo ele falava, porque eu voltei para ser campeão mundial, não sei o que. Cara, hoje ele nem fala mais nada disso, tá? Se engalfinhou com o Danhausen por um tempo, né? Se engalfinhou no sentido de conversar com ele nos bastidores por um tempo e tal. E agora, por esses dias aí, se meteu foi na semana passada, se meteu na treta com o Gunther, perdeu um squash match e tal. O Matt Cardona, cara, ele hoje, basicamente, ele é um jobber. Sempre foi. E ele vai continuar sendo um jobber. Não adianta o quão fã você seja do Matt Cardona, ele vai continuar sendo um jobber. Por isso que eu vou colocar a estreia dele foi legal? Foi. Mas a sequência foi um desastre. Então eu vou colocar o retorno dele como fraco. Tá? Podia ter sido muito melhor, ele podia ter ficado ali no cenário do campeonato dos Estados Unidos, de repente ter feito frente com o Trick Williams, ou com o Ilya Dragunov, quando o Dragunov ainda era campeão, ou com o Carmelo Reis, né? Porque foi a sequência, né? Dragunov, Carmelo Reis, Trick Williams. Ele poderia ter se inserido nessa situação, não se inseriu, ele tá basicamente como jobber do Lower Card, por isso que eu vou colocar o retorno do Matt Cardona como fraco. E o retorno do Rick Sanchez, cara, eu vou colocar como horrível. O único motivo pelo qual eu não vou colocar o retorno dele como podia ter ficado fora é porque eu acho que o Rick Sanchez tem espaço no main roster, tá? Só que a WWE tá usando ele muito mal, né? Usou ele como jobber pro Trick Williams e agora já jogaram ele pro main event, simplesmente desistiram do cara. E eu acho que a WWE poderia ter, ou pelo menos arranjado uma dupla para ele, e aí eu não tenho ideia de quem seria essa dupla, ou poderiam ter colocado ele no cenário do Campeonato dos Estados Unidos e mantido ele lá, né? Ter dado uma vitória para ele, por que não? Né? Ele acabou de chegar, é surpreendente, geralmente eles fazem isso, né? Eles usam o cenário do campeonato secundário para pegar um lutador que está estreando, voltando, ganhar de surpresa esse campeonato. Por exemplo, eles fizeram isso com o Baron Corbin, poderiam ter feito isso com o Rick Sanchez, não fizeram, perderam o trem. E agora o coitado tá lá no main event, por isso que eu vou colocar a estreia dele como horrível.
Estreia dele no main roster. Royce Keys, vou colocar como meh, tá? Vou colocar a estreia dele como meh. Ele, quando apareceu, e existe uma razão pra isso, tá? Eu acho que a música dele de entrada atrapalha muito. Era muito ruim. Deram um revamp agora, recentemente, a música dele ficou melhor. Ele tinha um começo da música que era muito silencioso, eles cortaram esse início da música, ele já entra na batida. Isso melhorou muito a apresentação dele. O Royce Keys, no começo, ele estava tendo lutas de 10, 12 minutos em que ele apanhava do adversário, às vezes o adversário até menor, diferente do Obafemi que estava estraçalhando todo mundo. Sendo que o Royce é um lutador muito parecido em estilo de luta com o Obafemi. Ele tá até o Royce Keys tem um repertório maior de movimentos do que o Obafemi. E a persona dele é interessante, mas a WWE ela ainda não deu uma grande oportunidade do Royce Keys a aparecer. Ele apareceu em algumas vinhetas falando da vida dura dele, lá na cidade dele e tudo mais, mas para o público ele ainda, sabe, ele ainda não se apresentou direito, né? E eles colaram ele nessa história aí do Solo Sikoa, do Jacob Fatu e tudo mais, que foi interessante, mas já deram uma sumida com ele, né? Então, assim, a gente tem que ver, porque eu tenho medo de que a WWE perca o trem com o Royce Keys também. Eu acho que deveriam mover ele também para o Monday Night Raw e botar ele nessa storyline aí do Solo Sikoa, do LA Knight, né? Podiam botar ele nessa confusão aí. Né? Tudo bem que parece que agora eles vão botar o Jacob Fatu para se virar de repente contra o Roman Reigns, mas em vez de tornar o Jacob Fatu agora, eles podiam botar o Royce Keys. E aí servir de fiel da balança. Né? E aí o Royce Keys convencer o Jacob Fatu a largar o Roman Reigns e seguir a vida dele sozinho. Pelo menos eu acho que eles poderiam fazer isso. Tá? Na minha opinião, a estreia do Royce Keys foi legal, foi lá no Royal Rumble, né, quando ele estreou. A música atrapalhou muito. E a apresentação dele não foi muito boa, assim, a forma dele interagir com o público. O Obafemi foi muito melhor, por exemplo. Tatum Paxley estreia muito legal. Tudo bem, só tem 2 shows, né? Ela estreou dois SmackDowns atrás, pulando pra cima justamente da Bifeb da Mitin, né? Numa luta que envolvia a Jade Cargill. E aí, na semana passada, ela apareceu num segmentozinho de bastidores, chamando a Charlotte e a Alexa para o locker room, né, para o vestiário dela, que era basicamente um armário de vassouras todo escuro com um monte de foto da Alexa Bliss e velas assim espalhadas. E assim, cara, quem conheceu a Tatum Paxley na NXT sabe que ela é brilhante. Ela talvez seja uma das lutadoras mais completas que já se viu chegar no main roster. Inclusive, não sou só eu que tô falando isso, não, tá? Tem gente nos Estados Unidos que tá falando isso. E gente graúda, gente que já foi da WWE e tudo mais. Todo mundo é só elogios pra ela. E o teto da Tatum Paxley é lá no alto, tá? Ela tem um potencial de ser uma mega estrela da WWE, tá? E se a gente viu, por exemplo, Chelsea Green engajando com o público do jeito que tá engajando, a Tatum Paxley tem o potencial de bater nesse nível da Chelsea ou passar, de tão interessante que ela é. Eu acho que a WWE vai precisar, obviamente, construir uma jornada para ela, mas colar a Tatum na Charlotte e na Alexa foi uma decisão brilhante. Eu achei que eles iam colar ela com a Lyra Valkyria e a Bayley, na época que a Lyra ainda era face, mas colar ela com a Charlotte, com a Alexa, considerando que a Alexa tinha uma persona dark no passado, foi simplesmente sensacional. Eu tenho muitas esperanças de que a Tatum Paxley vai ser uma das futuras estrelas da WWE e um dos motivos pelos quais as pessoas vão assistir os shows. Por isso que eu vou colocar ela aqui na posição de legal, e eu só tô colocando a estreia dela aqui porque a gente viu muito pouco dela, porque senão ela estaria aqui em cima, tá? Tiffany Stratton, bom, Tiffany Stratton não tinha nada que tá aqui, né? Ela tá aqui de bobeira, ignorem ela, vou pausar o vídeo aqui e a gente já volta. Pronto, voltamos. Agora vamos pra galera lá da NXT, tá? Tem alguns lutadores aqui que estrearam direto na NXT. Tem outros lutadores que vieram da Evolve, mas passaram muito pouco tempo na Evolve, tá? Então a gente vai listar esses lutadores aí aos poucos. Nós vamos começar agora, primeiro, com o Cruz Montana, tá? A estreia do Cruz Montana eu achei muito, muito boa, tá? Eu vou colocar a estreia dele aqui no top das galáxias,
porque a estreia dele foi surpreendente. Ah, poxa, tiozão, mas ele já tinha lutado na época da TNA. Sim, tinha lutado na época da TNA. A estreia dele já tinha sido anunciada. Sim, já tinha sido anunciada. Mas a forma como a estreia dele foi apresentada para o público, eu achei muito, muito boa. Tá? O Cruz Montana, ele era o Mike Santana, né, da TNA. Ele apareceu do nada, já veio peitando o Tony DeAngelo, já querendo uma luta pelo título. Lutou agora recentemente, mas a luta acabou em desclassificação. Vai ter essa luta no Heatwave. Eu acho que o Cruz já foi colocado, ele já aparece já como uma estrela da NXT. Tá? Claramente ele é um lutador que tá pagando um pedágiozinho na NXT antes de ir pro main roster, porque ele é um cara que tem uma aura, uma qualidade no ringue, uma presença e um microfone de um cara que já tá há anos na estrada, tá? O Mike Santana tem uma jornada enorme na TNA. E esse cara aí merece muito subir e se tornar um dos grandes da WWE. Mas esse pedágio na NXT é necessário para que ele possa conhecer um pouquinho o estilo de luta, um pouquinho mais o estilo de luta da WWE e ter uma oportunidade de falar mais no microfone, sendo que ele fala muito bem. Tá? E ele já falava também muito bem lá na TNA. Por isso que eu vou colocar o Cruz Montana como em uma estreia top das galáxias. E vou colocar junto com ele a Lizzie Rain. Sendo que a diferença, no caso da Lizzie Rain, é que a persona dela e a qualidade dela no ringue falam por si próprios. A Lizzie Rain, ela chegou do nada, ela foi contratada, né, uma lutadora independente, e desde que ela apareceu pela primeira vez, que tocou pela primeira vez aquele heavy metal pesado, ela que é sobrinha de um músico aí famoso, né, de uma banda de heavy metal, desde que ela apareceu, ela capturou a atenção do público. E ela é muito boa no ringue. Ela tem um moveset bem interessante e o finalizador dela, o Thunderstruck, é simplesmente espetacular. Então, a Liz Rain é uma lutadora que eu vejo também um futuro bastante promissor. Vai ser muito interessante ver o desenvolvimento dela. Eu acho que ela precisa passar um tempinho na NXT para poder desenvolver algumas partes das competências dela, principalmente o microfone, mas eu acho que a Lizzie tem, assim, um potencial gigantesco na WWE e é por isso que eu vou colocar a estreia dela aqui como top das galáxias. A estreia do Mozon Rook eu vou colocar como meh. O dia que ele apareceu na WWE, foi até um dia que foi logo depois que vários lutadores da NXT subiram pro main roster, né? Subiu o Fatal Influence, subiram outros lutadores e tal. E aí teve um show em que o Shawn Michaels falou com o Robert Stone assim, cara, tu precisa dar uma chacoalhada nas coisas, contratar uma galera nova e tal. Nesse show, o Mason Rook apareceu, atacando o Tony DeAngelo. E assim, a estreia do Mason Rook, o dia que ele apareceu, foi muito interessante. Assim, causou um impacto muito grande. Ele que é um lutador que é viralizado nas mídias sociais por causa dos movimentos dele, né, de forte impacto que ele utiliza. Só que, depois disso, a WWE começou a usar ele mal. Tá? Ele teve poucas lutas no ringue. Quando ele lutou, ele perdeu. E fora isso, ele aparece muito nos bastidores, ele fala pouco na frente das câmeras no ringue. Isso pode indicar que a WWE percebeu que precisa desenvolver ele mais. E isso acabou matando o hype dele, infelizmente. Ele agora vai ser construído como um outro lutador qualquer. A forma física dele acaba atraindo mais as atenções do que propriamente a qualidade dele no ringue. Eu não sei se ele vai, de repente, trabalhar para perder um pouco de peso, assim como o Gunther fez, né? Só que o Gunther ele era mais maçudo, o Mason Rook ele parece ter mais barriga de chope, então talvez dê um pouco mais de trabalho. Talvez ele tenha que entrar no Monjaro, assim como eu tô precisando entrar no Monjaro, talvez ele tenha que entrar. Mas fora isso, ele é um lutador muito ágil e muito bom, e eu acho que ele tem um potencial. Ele tem um potencial muito novo também. Então, assim, vamos esperar para ver o desenvolvimento dele, mas eu vou colocar ele na categoria do meh. A estreia do Naraku eu também vou colocar como meh. Apesar de a estreia dele ter sido interessante, ele foi anunciado durante algumas semanas, estreou, fez uma luta legal, depois ele fez uma rivalidade com o Tony DeAngelo, que na minha opinião ele deveria ter vencido em algum momento. Tá? Já que ele tá vindo como hype, ele foi campeão da IWGP lá na New Japan Pro Wrestling, a WWE deveria ter considerado isso e ter dado o título da NXT pra ele. Essa é a minha opinião. Poderiam ter dado o título pra ele e ter feito Tony DeAngelo ganhar, assim como fizeram com o Rick Sanchez ou da Femme no ano passado. Só que
Eles simplesmente fizeram o Naraku servir de alimento pro Tony D'Angelo. E aí o Tony D'Angelo enterrou ele na luta de Street Fight que eles tiveram, né? E o Naraku sumiu, e agora ele voltou uns 2 degraus abaixo para rivalizar com o Shiloh Hill, que na verdade é até um elogio ao Shiloh, porque o Shiloh Hill é um cara que tá brilhando e é um cara com potencial enorme. Lutadores que vieram da LFG para NXT eu também não incluí nessa lista, tá? Se eu fosse incluir o Shiloh Hill aqui, a estreia dele estaria aqui no top das galáxias, tá? Mas como ele já veio do LFG e tal, eu não coloquei ele. Mas assim, o Naraku, eu tenho muito medo de como vai ser o futuro desenvolvimento dele, porque o cara, ele tem ele fala bem inglês, tem a favor dele o fato de ele ser casado com a Yoskai, então ele tem aí um acesso pro main roster que ele pode, de repente, a qualquer momento subir, tá? E inclusive para se aliar com o Shinsuke Nakamura e o Hiromu Takahashi, mas acabou ficando pelo meio do caminho, né? Perdeu um pouco o trem, a NXT perdeu um pouco o trem com ele, então vou deixar ele por aqui. Reina Vulcan, eu vou colocar a estreia dela como fraca, tá? Por quê? Ela teve uma estreia em que ela atacou uma lutadora no ringue. Se não me engano, foi até Tom Paxley. Agora eu tô tentando lembrar quem foi que ela atacou no ringue. E depois disso, cara, ela teve acho que uma luta no main roster e depois sumiu. E assim, a Reina, ela teve uma vez que ela apareceu nos bastidores tal, teve uma prominho que gravaram dela, ela teve algumas promos, né, que apresentaram ela antes de ela vir pra WWE. Cara, eu tô achando que a WWE não tá sabendo o que fazer com ela. E isso é um problema. Tá? Ela que veio também do cenário independente, ela é dominicana, né? Se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, ela é da República Dominicana, primeira lutadora da WWE da República Dominicana, mas a companhia deve ter percebido que tem muita coisa a fazer ali, muita coisa a desenvolver. Então, acabou que a estreia dela teve pouco impacto, assim, né? Teve, ela apareceu, mandou lá um backbreaker e ficou por isso mesmo, tá? Um torture rack lá e ficou por isso mesmo. Eu acho que a WWE vai ter que trabalhar muito para que a estreia dela seja relevante. Romeu Moreno, eu acho que teve uma estreia legal. O Romeu Moreno veio da Evolve, mas passou pouquíssimo tempo lá. E aí depois ele já subiu direto para NXT, porque a WWE viu bastante qualidade nesse garoto. Esse cara é espanhol, menino novo, ele é alto, mas é um high flyer e ele tem uma personalidade bem cativante. Fizeram inteligente, colaram ele com o Non Andar, que é um lutador extremamente experiente da época do 205 Live, e tá dando muita liga. Eu acho que esse garoto aqui também vai ter futuro na companhia. Se ele se mantiver inteiro, não tiver lesão e tudo mais, ele vai ter bastante futuro na companhia. Tate Wilder. Tate Wilder teve uma estreia muito fraca, né? Ele veio da Evolve, passou pouco tempo na Evolve também, se não me engano, e já foi pra NXT, por isso que eu coloquei ele aqui. E basicamente a persona dele é do cara que é meio kamikaze. Veio como kamikaze, fez algumas lutas, perdeu, mas fez excelentes lutas e depois já sumiu. Tá? Então ele já sumiu da NXT. Sinceramente, eu acho que a estreia dele foi jogada fora. Não vejo tudo isso no Tate Wilder por enquanto. Apesar de que ele tem o visual que a WWE gosta e ele tem uma qualidadezinha ali no ringue, eu acho que precisam trabalhar muito a persona dele para que ele possa ser alguma coisa de relevante. Tristan Angels eu também achei a estreia fraca, mas isso aí é por conta do personagem dele que eu acho muito chato, meu irmão. E esse personagem no estilo almofadinha em inglês em 2026, sinceramente, não cola comigo, tá? A WWE aí colou ele com o Shallow Rio, fez aquela história do Mr. NXT, ele quando vem falando da Sono, as lutas dele são interessantes, mas a gente vê ele lutando pouco na NXT. Ele estreou na NXT, mas ele tá meio que fazendo uma ponte com a Evolve, então é um negócio meio esquisito. Ele luta na Evolve, luta na NXT e tal. Então, assim, o Tristan Angels, eu sinceramente não vi isso tudo ainda. Eu acho que tem que ter bastante desenvolvimento aqui para que ele possa vir a ser alguma coisa. E o Zela Fatu, cara, não tem nem o que dizer, né? Top das galáxias, a estreia dele. A estreia dele espancando o Cruz Montana
e o Grayson Waller encarando o Tony D'Angelo, e agora nessa semana ele assinando o contrato com a NXT, conseguindo um lugar na luta de Fatal 4-Way, foi muito bom. A apresentação dele, a promo dele, foram muito, muito boas. A roupa dele, ele parecia o The Rock, né? Com aquelas camisas folgadas, assim. Era uma apresentação parecida com o The Rock. Já a forma dele promar é bem única, ele tem um jeitão bem interessante de falar, diferente, não é um jeito todo gueto que nem o Jey Uso, que às vezes a gente nem entende nada, é uma forma que ele fala ali com um linguajar das ruas, mas ao mesmo tempo é compreensível, né? Então eu acho que o Zilla Fatu com certeza é um cara que tem um grande futuro na WWE. Vamos ver como é que vão ser as lutas dele. Se não vão nerfar muito ele na WWE. As lutas, porque o pessoal fala muito das lutas dele na MLW, na GCW. Um lutador muito bom. Vamos ver como é que vai ser aí o aproveitamento do Zilla Fatu na WWE. O Jacob Fatu teve um aproveitamento muito bom. Antes que vocês me perguntem, os dois são primos, tá? O Jacob e o Zilla não são irmãos. Beleza? Show? Ok. Então, o Zilla Fatu vai ser muito interessante ver como é que vai ser a presença dele no NXT e posteriormente no main roster. Se ele vai entrar na Bloodline, não vai entrar na Bloodline, é outra história. Eu só acho que talvez eles vão mudar esse nome, exatamente pelo fato do Jacob Fatu já tá na WWE, já tá lá no main roster, e o Zilla não ser irmão. Eles são primos. Então, tenho pra mim que vão de repente mexer no nome do Zilla Fatu. Ainda não mexeram, mas eu acho que podem mexer pra frente. Mas, cara, independente disso, eu gostei muito da apresentação do Zilla. Com a apresentação top das galáxias, surpreendeu quando ele apareceu. Então, por isso que ele vai ficar aqui. Bom, então essa é a minha lista. Pra mim, as estreias top das galáxias, ou retornos top das galáxias da WWE nos últimos 12 meses, Paige, Chad Gable, Oba Femi, JC Jane, Laney Reed, Fallon Henley, Cruz Montana, Lizzie Rain e Zilla Fatu. Na posição de legal, Danhausen, Brie Bella, Grayson Waller, Javon Evans, Neri, Sol Lucas, Lash Legend, Tatum Paxley e Romeo Moreno. Agora eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês primeiro incluiriam algum outro lutador ou lutadora que estrearam na WWE ou estrearam no main roster, que de repente eu tenha esquecido, ou avaliando essa tier aí, se vocês alterariam de alguma forma, tá? Se vocês colocariam, de repente, a Tatum Paxley no nível de top das galáxias, se vocês desceriam, por exemplo, a Lizzie Rain para uma categoria de meh, se vocês subiriam o Big Cass, se vocês desceriam o Ethan Page, coloca aqui nos comentários quais seriam os movimentos que vocês colocariam. E também não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.